Talvez seja isso aqui que está travando a tua evolução no CrossFit. Se você não me conhece, eu me chamo Otávio Flores, sou fisioterapeuta, treinador de CrossFit nível 2 e hoje a gente vai falar sobre a hierarquia de desenvolvimento de um atleta dentro de um box de CrossFit. Como que você deve, o que você deve priorizar para poder evoluir com segurança, para poder evoluir por longos períodos e conseguir atingir os teus objetivos, como, sei lá, desbloquear o teu primeiro pull-up ou bater um PR de 100 snatch. Então tudo o que você precisa respeitar uma hierarquia de desenvolvimento que já foi descrita pela CrossFit e é isso que a gente vai falar hoje. Talvez você já tenha visto essa pirâmide em algum lugar, onde ela seria a hierarquia que todo atleta precisa seguir para poder desenvolver o seu fitness, desenvolver a sua capacidade física. Então, na base da nossa pirâmide, a gente tem a nutrição. O que isso quer dizer pra gente? Que o alimento, ou a forma com a qual a gente alimenta, o combustível que a gente bota pra dentro, ele é o mais importante de tudo. Não adianta você treinar, não adianta você fazer o que você quiser de fazer o método, fazer a lipo, o que tu quiser fazer. Se o tipo de nutriente que tu bota pra dentro é ruim, pode ter certeza que o teu resultado ele sempre vai ser deficitário. E aqui a gente fala de resultado, mas o resultado ele pode ser a questão estética, então você poder perder o peso que você quer perder, ganhar a massa que você quer ganhar, ou você não conseguir progredir nos seus treinos ou até mesmo aumentar o risco de você se lesionar. Porque alimentos ultraprocessados, álcool, cigarro, que são coisas básicas, que são coisas que a gente convive no nosso dia a dia e muita gente concilia isso com o CrossFit ou qualquer outra modalidade, são sabotadores do teu resultado e eles são pró-inflamatórios, ou seja, eles aumentam a inflamação tecidual do teu corpo. E um corpo mais inflamado é um corpo que retém mais água, é um corpo que acaba não conseguindo se recuperar direito, é um corpo que não performa bem. Então, dentro da hierarquia, a nossa nutrição é a base. É por onde a gente deve começar e onde a gente deve olhar dentro do nosso fitness. Seguindo a nossa pirâmide, o próximo item é o nosso condicionamento metabólico. A CrossFit define o condicionamento metabólico como a tua capacidade de conseguir gerar trabalho ou performar dentro de 3 vias metabólicas. Vias de curta duração, que são vias rápidas, tem uma duração de até 10 segundos. Então exercícios como um sprint, um snatch, um clean jerk, são testes dessa via. Também é importante que você consiga performar em vias de média duração, então até 2 minutos, como seria um Fran, por exemplo, para você poder ir nessa via, normalmente é onde a gente sente aquele gosto de sangue, aquela acidez, aquela coisa ruim dentro do treino. E a gente deve conseguir performar também em treinos de longa duração, que são os treinos oxidativos, são os treinos mais longos, acima de 2 minutos. E aqui nesse pilar a gente inclui os elementos que a gente conhece como os elementos de cardio. Então ciclismo, corrida, natação, remo, pulo de corda, são todos elementos cíclicos que você consegue executar por uma grande duração de tempo. E isso quer dizer o que pra gente? Que se a gente não tiver gás, se a gente não tiver condicionamento físico, não adianta eu saber fazer um bar muscle up, não adianta eu saber fazer um snatch, porque senão eu não consigo aplicar essa habilidade dentro de um treino. Você já deve ter visto casos de, por exemplo, aquele seu aluno ou aquele seu colega, que ele é muito forte, que ele consegue levantar cargas absurdas, mas quando entra num treino e ele precisa fazer um levantamento pesado, ele não consegue sustentar. Isso acontece por quê? Porque o condicionamento metabólico, a tua capacidade de gerar energia ou de fazer o teu corpo se manter em movimento, está diretamente ligada com a tua capacidade de recrutamento de músculo, com a tua capacidade de coordenação, com todos os itens necessários para a gente conseguir fazer um movimento complexo, como por exemplo um bar muscle up. Você já deve ter notado que, por exemplo, quando você está descansado, está fazendo um skill, fazer um pull-up é super tranquilo, você não perde o balanço, você consegue se manter alinhado, é super fácil. Agora, quando entra no workout, os primeiros rounds a coisa flui, depois é só ladeira abaixo. Isso acontece por quê? Porque conforme o teu gás vai sendo minado, ou você vai perdendo a capacidade de gerar energia, você também vai perdendo a capacidade de controlar o seu corpo. Então, o teu condicionamento,
habilidade está diretamente ligada à tua capacidade de conseguir produzir energia. Então, se eu não tiver condicionamento metabólico, não tem nada acima disso. Então eu posso ter uma habilidade muito alta na ginástica, eu posso fazer ring muscle ups, bar muscle ups, eu posso fazer um snatch de 100, mas se eu não tiver gás, se eu não tiver pulmão, condicionamento cardiorrespiratório, meu sistema cardiorrespiratório não fluir bem, não adianta, eu não conseguirei executar esses movimentos da maneira que eu devo executar ou que eu gostaria de executar. Então, por isso que o primeiro pilar é a nutrição, a energia que tu bota. Segundo pilar é o condicionamento metabólico, a tua capacidade de gerar energia. Nosso terceiro pilar é a ginástica. Você deve ser capaz de controlar o seu corpo no espaço. Você deve ser capaz de, antes de dominar uma carga, você deve ser capaz de controlar o seu corpo. Não adianta, por exemplo, eu tentar aprender a fazer um snatch, se antes de fazer um snatch, eu não souber fazer esse snatch apenas com um bastão, que é a mímica do movimento. É tipo se eu quisesse correr sem antes aprender a andar. Eu preciso ter a capacidade de conseguir controlar o meu corpo. Então, dentro de uma evolução do CrossFit, o primeiro movimento mais básico que a gente aprende é qual? O Air Squat. O Air Squat a gente aprende esse movimento porque ele é base para todos os outros. Por exemplo, se eu tiver um Air Squat mal executado, tá? Esse Air Squat mal executado, ele vai imprimir esses erros e eles serão muito mais esdrúxulos quando eu passo por um agachamento mais complexo, como por exemplo o Overhead Squat. Se o meu Air Squat ele é ruim, meu Overhead Squat também é ruim. Se o meu Overhead Squat ele é ruim, o meu Squat Snatch também ele é ruim. Porque o Overhead ele vem antes do Squat Snatch e o Air Squat vem antes do Overhead. Então eu preciso dominar primeiro o meu corpo. E aqui a CrossFit traz como sugestão, por exemplo, que a gente tenha séries, por exemplo, básicas de ginástica de 30 pull-ups, sem largar da barra. Que a gente tenha séries de 50, 75, 100 flexões de braço, sem parar. E aí, para você desenvolver a tua capacidade na ginástica, não só de puxar e de empurrar, mas aumentar a tua capacidade de precisão, de controlar o teu corpo, a gente trabalha invertido. E na ginástica, o trabalho invertido faz com que o teu cérebro tenha que fazer muito mais conexões cerebrais para poder coordenar o teu corpo. Tu já deve ter percebido que quando você está na posição invertida, você perde referência de tudo. Então o trabalho invertido é extremamente necessário para a gente melhorar a nossa capacidade coordenativa. E a CrossFit traz que a gente deve ter como base o controle de mais de 1 minuto de parada de mão sem o apoio na parede, o free handstand. A gente deve ser capaz de ter 1 minuto de parada de mão, pelo menos, para poder ter um bom controle na posição invertida. E a partir disso, evoluir para piruetas e handstand walk. Então, antes de eu progredir a minha ginástica para exercícios mais avançados, eu devo dominar o meu básico. E a partir do momento que eu controlo o meu corpo e eu tenho uma maior capacidade de controlar o meu corpo, aí sim eu vou para o próximo pilar, que é o levantamento de peso. O levantamento de peso ele serve para a gente desenvolver basicamente força e potência. Nós usamos dos movimentos do powerlifting, os agachamentos, o terra e o supino para poder desenvolver força no corpo como um todo, mas usamos também do snatch e do clean jerk para poder desenvolver potência. Potência nada mais é do que a tua força aplicada. Então você primeiro aprende a dominar o teu corpo para depois aprender a dominar uma carga externa. Se eu aprendo, ou se eu desenvolvo primeiro o domínio de uma carga externa antes de desenvolver a minha ginástica, eu normalmente vou ter um déficit no desenvolvimento do meu levantamento. Porque se eu tenho, por exemplo, dificuldade de controlar o meu corpo para fazer uma boa abertura de quadril, eu também vou ter dificuldade para fazer uma abertura de quadril eficiente dentro do levantamento. Se eu consigo desenvolver uma boa abertura de quadril com o meu próprio peso, então eu desenvolvo a mímica do meu movimento, a ginástica. A gente trabalha a ginástica como movimentos de body weight, então de peso corporal, onde eu não tenho nenhum tipo de carga externa. Quando a gente está fazendo, por exemplo, um snatch com o PVC, parece estranho, mas nós estamos desenvolvendo um elemento ginástico, ou seja, estamos desenvolvendo o nosso elemento de body weight. Estamos aprendendo a controlar o nosso corpo. A partir do momento que eu aprendo a controlar o meu corpo, aí sim eu começo a adicionar uma carga extra, que seria a barra e o desenvolvimento de peso. Então, dentro dos pilares, né, de desenvolvimento, a ginástica vai me ajudar a desenvolver
controle, coordenação, flexibilidade, equilíbrio, precisão. São coisas que você vai desenvolver na sua ginástica. E essas habilidades que você desenvolve na sua ginástica são diretamente aplicadas dentro do levantamento. E aí no levantamento você vai explorar muito mais a força muscular e vai conseguir explorar as habilidades como potência, que vão transferir depois diretamente para sua ginástica para você poder ir para movimentos mais avançados, como por exemplo o Ring Muscle Up. Então eu preciso seguir essa dinâmica e a partir do momento que eu desenvolvo todos esses pilares, o último pilar, o topo lá em cima é o esporte. É o esporte o quê? É eu pegar todas essas habilidades que eu desenvolvi, eu preciso desenvolver resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. Eu preciso desenvolver todas essas habilidades com esses meus 3 pilares, o condicionamento metabólico, com a minha ginástica e com o levantamento. E essas 10 valências físicas, elas são necessárias na aplicação de qualquer esporte. Então, por exemplo, se eu quero desenvolver o meu jiu-jitsu, eu preciso desenvolver força, flexibilidade, coordenação, resistência cardiorrespiratória, resistência muscular. Eu preciso desenvolver todos esses pilares. Se eu quero fazer futebol, eu preciso desenvolver esses pilares. Se eu quero fazer vôlei, eu preciso desenvolver esses pilares. Se eu quero fazer corrida de rua, eu preciso desenvolver esses pilares. Quanto mais desenvolvido você estiver nesses pilares, mais atlético você é. E a tendência é que você performe melhor. Então, por isso que a pirâmide ela é tão importante no nosso desenvolvimento de fitness. Porque a progressão e a forma com a qual eu vou progredir, ela é extremamente importante para eu poder avaliar onde estão os meus déficits. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, meu elemento levantamento de peso, onde a minha força é muito maior do que a minha habilidade ginástica, eu provavelmente estou pecando dentro do meu desenvolvimento fitness. E agora eu já sei como traquear, eu já sei para onde eu preciso ir para poder desenvolver meu fitness. Ah, não, eu tenho uma boa habilidade, eu tenho uma força razoável, mas o meu condicionamento eu não tenho gás. Aí tá o teu problema. Então você já sabe como desenvolver o teu fitness. Então, o entendimento dessa pirâmide, ela vai permitir que você consiga evoluir dentro do teu fitness, independente da modalidade que você queira trabalhar. E é claro, o desenvolvimento do CrossFit, a modalidade CrossFit, ela vem com a ideia de poder desenvolver todos esses elementos e o máximo possível, porque a gente quer preparar nosso corpo para ter um corpo mais funcional, mais atlético e que realmente entrega mais resultado. E é isso que a gente faz dentro do CrossFit. Então, você precisa hoje olhar para o seu pilar e entender qual é o seu pilar mais forte. Onde que eu sou realmente? Às vezes você pode ser um bom corredor, então quer dizer que o teu pilar metabólico ele é um pilar bom. Mas a hora que a gente bota peso, você vai ver que o teu condicionamento cai, porque daí o teu pilar de força é fraco. Então a gente precisa desenvolver. Ah não, eu tenho um pilar de condicionamento bom, eu tenho um pilar de levantamento bom, mas o meu pilar de coordenação, o meu pilar de ginásticos, né? Meu pilar de capacidade de controle do meu próprio corpo, ela é muito baixo. Então, eu preciso desenvolver o meu controle corporal, porque assim eu vou conseguir evoluir de uma maneira mais segura e mais eficiente. E é exatamente esse entendimento e dessa forma que eu trago dentro dos meus alunos do Path Rehab. Se você não conhece, o Path Rehab é um programa de prevenção de lesão voltado para a prática de atividade física, onde dentro do processo de prevenção de lesão, nós desenvolvemos não apenas exercícios corretivos, nós aprendemos a nos movimentar de uma maneira mais eficiente, fazemos um processo avaliativo para poder entender a tua necessidade, entender a tua modalidade e como você precisa ou quais são os caminhos que você precisa para realmente prevenir lesão. Então, se você tiver interesse, você pode clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou você pode clicar no nosso perfil e ir direto para a página do Path Rehab. Também te convido a seguir o nosso Instagram, @pergunteao.fisio. Todos os dias eu abro caixinhas de perguntas onde eu tiro suas dúvidas para que você possa treinar sem medo de sentir dor, para que você possa realmente saber se aquilo que você está passando é normal, não é normal e como você pode fazer para poder melhorar. E aí, comenta aqui embaixo para mim qual que é o melhor pilar que você tem hoje, metabólico, ginástico ou os levantamentos de peso. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com um amigo que talvez se beneficie dessa informação. E já sabe, tá com dúvida? Pergunte ao Físio.